Olá meus amigos, sejam bem-vindos, eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada, espero que todos estejam bem. Estamos estudando uma série aí que envolve a temática período interbíblico ou intertestamentário, com uma sequência de vídeos fazendo exposições nesse período que envolve Israel, a Babilônia, os medo-persas, os gregos, os conflitos que houveram com Israel por meio de dois generais, os Ptolomeus e os Seleucidas, a dinastia, dos generais de Alexandre o Grande, os romanos, enfim. A gente procurou nesses 7 primeiros vídeos que já estão postados no canal do YouTube, no Teologia Contextualizada, exposições que envolvem os desdobramentos do povo de Israel a partir de textos bíblicos como Daniel. A gente abordou muito sobre o livro de Daniel, trouxemos um livro deuterocanônico, ou um livro histórico chamado de Primeira Macabeus, dentro do período de conflituosidade entre os judeus e os seleucidas, principalmente em meio a Antíoco Epifânio, o louco, como é chamado pelos judeus, um tipo de anticristo, antideus, contrário, à palavra de Deus, ao próprio Deus, enfim. A gente fez exposições consolidando esse período, que é importante, que está registrado nas Escrituras Sagradas, que envolve, obviamente, a profecia, em que Deus revela a Daniel, mas também a linha histórica da humanidade. Você que tem acompanhado o canal, sou grato pela sua companhia, e você que deixou seus comentários, na medida do possível a gente tem respondido cada comentário, e agradeço a Deus por você estar estar acompanhando, não é estar, é estar. É você acompanhar o canal. É um canal que foi elaborado para que você possa ter acesso aí ao conhecimento das Escrituras e de 4 ramificações teológicas: a bíblica, a histórica, a sistemática e a prática. E no período interbíblico a gente tem trabalhado a exposição bíblica e também a ramificação histórica. Hoje nós vamos abordar o final de todo o período interbíblico. Nós vamos tirar algumas ponderações, algumas contribuições desse período. Então esse é basicamente o 8º vídeo, encerrando e fechando esse ciclo do período interbíblico. A ideia nossa nunca foi de forma exaustiva concluir todo esse período interbíblico, porque nós estamos falando de um período histórico, e a ideia não foi partir das nações, mas ver como é que o povo de Israel se desenvolveu nesse período bem complexo. Se você se interessa por saber mais sobre os desdobramentos da Babilônia, Medo-Persa, dos gregos, dos seus generais e também do Império Romano, a gente tem que buscar livros que trabalham a história da humanidade, livros de história geral. E aí sim, você quer mergulhar realmente naquela nação, saber quais foram os principais governantes daquela nação,
enfim, tudo daquela nação específica, não tem jeito. Você tem que estudar a história geral ou a história específica desses povos. No nosso caso, em estudo teológico, a gente está procurando, a partir do livro de Daniel, entender como é que foi esses dias do ponto de vista dos judeus, de como eles caminharam dentro desse período histórico de muito conflito, de muitas disputas políticas, sociais, de territórios, enfim. Então, nesse vídeo, nós vamos agora abordar algumas ponderações, trazendo algumas contribuições e fechando todo esse estudo em que nós passamos aí uma boa temporada. Foram 8 vídeos com uma carga horária de uma relevância. Esses estudos que contemplam o canal Teologia Contextualizada é para quem deseja de fato aí mergulhar e ampliar no conhecimento da palavra de Deus e procurar assimilar, entender como Deus está atuando na história do seu povo, nas nações, enfim. Então, você vai perceber que o canal Teologia Contextualizada, ele tem vídeos longos, não são vídeos curtos como o TikTok, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, ou no máximo 15 minutos. Não, são vídeos longos, são vídeos que a gente procura trazer um conteúdo profundo, mas ao mesmo tempo que você possa compreender e assimilar. Não é nada assim tão incompreensível, mas precisa da gente parar tempo para poder também acompanhar, né, o que está acontecendo aí dentro da história da humanidade. Porque Deus, quando criou o homem, quando criou todas as coisas, ele colocou o homem no mundo para se relacionar com o homem e poder aí trazer ao homem princípios, valores profundos que vão levar o homem a adorar o único Senhor e Salvador. Nesse vídeo que nós vamos abordar hoje, nós vamos trabalhar essas contribuições. Feito essas considerações com vocês, então nós vamos abordar, ainda fechando o período interbíblico e intertestamentário, como muitos gostam de trabalhar, quais foram as contribuições desse período. Vamos fazer uma leitura novamente do livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24 a 27, que é importante, tá certo? O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre o povo de Israel, sobre a tua santa cidade. A santa cidade mensurada aqui por Deus é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, ou seja, dar fim a todo tipo de pecado, para dar fim aos pecados, para expiar, ou seja, cobrir a iniquidade, tudo aquilo que o povo estava de fato sendo praticado diante de Deus: transgressão, pecado e iniquidade. 3 conceitos que o livro de Daniel ele coloca aqui já logo de cara no versículo 24. Transgressão significa quando eu ultrapasso os limites estabelecidos por Deus, e ele estabelece limites na sua palavra, e quando o homem desobedece esses limites estabelecidos, ele ultrapassa, é pecado. Pecado é errar o alvo,
Então Deus estabeleceu alvos para que o povo pudesse seguir, e quando o povo desobedece, ele erra esses alvos, então ele comete pecado. E iniquidade é o, o estágio pior de todos os pecados, que é você trocar a Deus por qualquer coisa menor que Deus. E tudo que Deus criou é menor do que ele. Então, iniquidade tem a ver com não seguir o padrão estabelecido de Deus, os valores de Deus, aquilo que ele proferiu como lei, como aliança, como mandamento, como preceitos, enfim, é viver uma vida sem lei, é viver uma vida desregrada da presença de Deus. Então, esse é um dos maiores pecados, pior dos pecados. Então, o versículo de número 24 está dizendo que vai acontecer dentro de um período histórico de tempo, ele está falando de tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa. Deus está falando a Daniel que dentro de um período específico de tempo vai acontecer alguns desdobramentos ao povo de Israel e à cidade santa. E esses desdobramentos que vai cessar, vai dar por fim a transgressão do povo de Israel, os pecados do povo de Israel e as iniquidades do povo de Israel. Vai haver uma expiação. E através dessa expiação, muitos terão seus pecados perdoados e serão aí restaurados por Deus. O texto fala: para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Então, nesse período, o versículo 25, até a vinda do ungido e do príncipe, vai acontecer restauração e edificação de Jerusalém. Porque Jerusalém está com o templo de Jerusalém derrubado, os muros queimados, e eles vão voltar do cativeiro babilônico e vão restaurar o templo e edificar Jerusalém. Então você tem um tempo determinado. E esse tempo determinado é 7 semanas e 62 semanas. Tem um ponto e vírgula. Que vai dar 69 semanas. Dentre essas 69 semanas vai acontecer o quê? O retorno do cativeiro babilônico, a edificação de Jerusalém e a restauração da nação de Israel. Dentre essas 69 semanas, vai nascer o ungido e o príncipe, que é o Messias, aquele que foi proferido pelos profetas, seja Moisés, Isaías, Miqueias e tantos outros que falaram acerca da vinda do ungido desse príncipe. Ainda no versículo 25, depois do ponto e vírgula, ele fala: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, que é o período em que envolve os medo-persas, os gregos e os romanos. Esse período nós chamamos esse período de interbíblico intertestamentário, onde os judeus vão reedificar. Vai ter restauração, mas vai ser num período bem complexo. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. O texto bíblico está dizendo que após a vinda do ungido, desse príncipe, que passa por esse período de 62 semanas, esse período vai ser um período também de muita angústia. Por quê? Porque o Messias enfrentará a crucificação, depois a ressurreição. E o templo de Jerusalém, a cidade santa e o santuário, Jerusalém e o templo ali construído, serão destruídos pelo Império Romano, por um general chamado Tito, que é filho do imperador Vespasiano. Nesse período vai acontecer essas questões e Israel vai ser, né, dispersada e vai haver o quê? Até o fim de todas as coisas, porque o texto fala isso. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Para se completar essas 70 semanas, nós temos apenas aí uma semana faltando. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, que não é aqui Antíoco Epifânio. Ele está falando do futuro. Nós estamos falando aqui de 70 semanas, de um tempo determinado por Deus. Não é 70 semanas literais. Aqui é uma figura de linguagem falando sobre tempo, e o que vai ter nesse tempo são desdobramentos de acontecimentos, não apenas com a nação de Israel, envolvendo outras nações, mas também o nosso tempo de hoje. E o texto fala: e fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Existe uma determinação dada por Deus em que o anticristo ele vai ser, né, destruído. Mas há um período de tempo, de circunstâncias que vão acontecer nas nações. E aqui é o que nós vamos caminhar. Então, o contexto geográfico dos impérios dentro do período interbíblico ou intertestamentário se dá no período babilônico, medo-persa, grego, os 4 generais, a família dos macabeus, Roma e todo um desenvolvimento aí dos judeus, que vai também aí mais à frente nos nossos períodos ou outros períodos de acontecimento, que eu vou trabalhar com vocês aí nesse caso. Então, feita a leitura, as primeiras 7 semanas são um período de tempo. Então é a volta do cativeiro babilônico, onde vai acontecer restauração, edificação de Jerusalém. E as 62 semanas é a vinda do Messias, do ungido, do Senhor, que é Jesus. Então ele nasce, morte, ou seja, ele passa, enfrenta a cruz, ele é ressurreto, né, por Deus, ascende aos céus, e você tem desdobramentos da destruição de Jerusalém e o templo dos judeus. Mais à frente ele vai ser levantado. Tudo isso vai acontecer nesse período de 7 semanas e 62 semanas, que se dá em torno de 69 semanas. Nós estamos chamando esse período de um tempo específico. Aqui a gente não tem que se apegar à data. O maior erro que a gente percebe de muitos estudiosos e até de pessoas que são contrárias à fé cristã é se apegar de fato a tempos
precisos. Nós estamos falando de um tempo. E esse tempo tem variações. Então, 7 semanas e 62 semanas é um período histórico de tempo na linha histórica da humanidade. O que nós precisamos fincar no nosso entendimento e ter a compreensão é os desdobramentos que estão acontecendo na linha do tempo de vida humana. E no tempo de vida humano, nessa linha de tempo, Deus determinou a volta do cativeiro babilônico dos judeus, aonde houve restauração, aonde houve edificação, mas foi num período bem difícil. Basta você ler o livro de Esdras, entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Embora Deus usou Ciro o Grande para trazer novamente o povo de Israel do cativeiro babilônico para Israel, isso não impediu de que povos vizinhos de Israel se levantassem contra Israel. E você tem 2 profetas preponderantes nesse período. O primeiro profeta chamado Ageu, o segundo profeta Zacarias, que são contemporâneos, são profetas pós-cativeiro babilônico, que vão trazer oráculos, mensagens preciosas, específicas de encorajamento, de fortalecimento para o povo de Israel que teve impeditivos para a construção do templo, para a reedificação do templo. Templo esse que Ageu deixa bem claro, templo de Zorobabel. Você tem, dentro dessas 69 semanas, o Império grego, os conflitos entre os seleucidas com os judeus, não teve liberdade. Aí você tem a família dos macabeus como uma reação a Antíoco Epifânio, o louco, registrado no livro de Daniel, capítulo 11, do versículo 16, depois do versículo 29 e em diante. Então você tem tempos angustiosos em que, né, as praças seriam, né, as extremidades ali, como o texto fala aqui bem claro, circunvalações seriam reedificadas, mas seriam em tempos angustiosos. E de fato isso aconteceu. Veio Jesus, o ungido, o príncipe, encarnou, foi perseguido por Herodes o Grande. Depois da morte de Herodes o Grande, Jesus, com seus pais, seja José e Maria, vão para Nazaré, uma cidade desconhecida, desprezada, passa ali durante um bom tempo, e aí a partir dos 30 anos de Jesus, conforme Lucas capítulo 3, Jesus passa agora a trabalhar de forma árdua 3 anos ou 3 anos e meio, dependendo do estudioso, 3 anos a 3 anos e meio, pregando o reino de Deus ao povo de Israel. A vinda do Messias vai se dar em algumas questões importantes. E quais são as questões importantes? Primeiro, ele vem trazer o reino dos céus ao povo de Israel e também aos gentios. Então você tem o ministério de pregação do reino de Deus, o ministério de ensino, aonde Jesus passa a ensinar não só o povo de Israel, mas também alguns gentios a palavra de Deus, porque o povo estava vivendo um caos, né, dentro daquele período histórico da encarnação de Cristo. Ministério de cura divina, muita gente enferma e Jesus cura as necessidades da pessoa, e o ministério de libertação de espíritos malignos. Muita gente endemoniada, possessa de espíritos malignos. Com a vinda do Messias, se cumpre aquilo que Deus Pai fala por intermédio dos profetas. Você tem Isaías capítulo 53. Jesus enfrenta a cruz do Calvário e através da obediência de Jesus, pessoas vão ser
transformadas. Por isso que Daniel, no versículo 24, através do sacrifício de Jesus, vai cessar a transgressão, o pecado e a iniquidade, não apenas do povo de Israel, mas de todos os povos que vierem a crer em Cristo Jesus. Jesus derrama o seu sangue é a propiciação divina dada ao homem. O que é propiciação? Propiciação é a remoção dos pecados do homem através do sangue de Jesus. Esse é um sangue real que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele fala que não é um sangue qualquer, é imaculado, não tem mancha, é um sangue santo que foi derramado na cruz, aonde Deus aceitou. Você tem um homem chamado João Batista, que é o precursor do Messias. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a vinda do Messias é para trazer o final da transgressão, dos pecados e expiar a iniquidade do povo. Ele morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, passa um período com os apóstolos, dá instruções, ascende aos céus e é enviado o Espírito Santo de Deus como promessa do Pai. Promessa essa que se encontra no livro de Joel, capítulo 2. O Espírito Santo de Deus passa agora a habitar na vida dos filhos de Deus, dos crentes que entregam suas vidas a Cristo Jesus como único Senhor, suficiente e Salvador. E a partir daí há uma expansão do cristianismo entre os povos. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Os povos vão sendo alcançados, libertados dos seus pecados, das suas imoralidades, das práticas terríveis e abomináveis diante dos olhos do Senhor. Isso nós chamamos de graça. Graça sendo derramada através da obra salvífica de Cristo Jesus. Por isso que ele é Senhor e Salvador dos povos e das nações, Criador dos céus e da terra, que sustenta tudo por meio da sua palavra. A partir desse período, após o ano 70, a destruição de Jerusalém, o templo foi destruído por Tito no ano 70, a mando do seu pai, imperador Vespasiano, e os judeus são espalhados. A gente leu na profecia de Daniel, entre os capítulos, o capítulo 9, entre os versículos 24 a 27, que tem uma última semana. E essa última semana é essa semana, ou uma lacuna de tempo específico que está acontecendo alguns desdobramentos na linha do tempo da humanidade. Do ano 70 para cá, depois que Jesus ascendeu aos céus, no ano 30, para vocês terem uma ideia, onde vem o Espírito Santo, do ano 30 para cá, nós estamos no ano de 2024, você tem de fato aí a influência do cristianismo pregando o evangelho às nações. Só para fazer uma conta bem rápida com vocês, 2024 para o ano 30, nós temos 1994 anos em que a pregação do evangelho está sendo anunciada entre as nações, entre os povos, e pessoas aí se convertendo, crendo, outras não se entregando a Cristo, mas dentro dessa última semana, desdobramentos estão acontecendo. Então, a igreja, a história andando juntas e o Senhor conduzindo essa história. Dentro dessa última semana, que é o que nós estamos falando, falta apenas o cumprimento de uma
parte dessa profecia de Daniel, capítulo 9, que é a parte do versículo 26, a parte C, a 27. E dentre essa profecia, nós precisamos estar diante de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, apercebido dos acontecimentos que estão se desdobrando na Terra, na linha da humanidade. E é aí que a gente precisa focar a nossa vida em estar atento à palavra de Deus e observar os desdobramentos na linha histórica da humanidade. Quais são as contribuições no período interbíblico, desde a saída dos judeus à Babilônia? Primeiro, o Senhor Deus está no controle dos desdobramentos da humanidade, por meio da sua soberania e vontade. Deus é soberano e tem uma vontade. Dentro da soberania, o Salmo 24, versículo 1 diz bem claro que todos os povos pertencem a Ele. E a vontade dele está sendo cumprida. Segundo, dentro da soberania e da vontade de Deus, o Senhor está usando as nações politicamente. O Senhor também é Senhor da política. O Senhor também é Senhor da fé. É Senhor de tudo. A gente não para pensar nisso, mas ele está usando as nações para o cumprimento das suas vontades, dos seus propósitos. Ele usou a nação da Babilônia, primeiro, para disciplinar Israel da sua idolatria, da quebra da aliança e da desobediência à lei que ele deu a Moisés para reger, né, a nação, parametrizar a nação para que ela não vivesse numa anarquia, num caos. A gente sabe que a lei não tem poder de salvação. Quem salva é Cristo, por meio da sua graça. Mas a lei é uma forma de parametrizar as relações para que nas relações, nos relacionamentos sociais, não haja caos. Então Deus usa a Babilônia aí para disciplinar o povo de Israel durante 70 anos. Depois Deus usa os persas, os medo-persas. Usando os medo-persas, principalmente Ciro o Grande, e um decreto faz com que eles voltem do cativeiro babilônico para a terra de Israel, onde vai haver restauração e reconstrução. Os livros específicos que trabalham esse período é o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, Esther, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros específicos do Antigo Testamento que você vê o desenvolvimento da nação de Israel dentro dessas 7 semanas que foram proferidas para Daniel. Você tem a Grécia, né, também Deus a usando e deixando uma contribuição no mundo, a língua onde os 70 anciãos traduziram, são anciãos de Israel que pegaram o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias e traduziram para o grego, que nós chamamos de Septuaginta ou Septuaginta. E o Antigo Testamento era lido na língua grega, aonde as nações tiveram conhecimento acerca do que Deus estava preparando através do ungido e do príncipe que nós lemos em Daniel capítulo 9, versículos de número 24 e 25. Você tem a nação chamada Roma, e essa nação deixou um legado que é as construções, as estradas, os portos, que serviram de fluidez para o desdobramento da expansão do cristianismo, do evangelho, onde homens e mulheres que eram discípulos de Cristo passaram a percorrer e a disseminar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo antigo. O cenário das nações
politicamente, estão nas palmas da mão de Deus, e ele usa essas nações, a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, os romanos, com uma finalidade: preparar a vinda do Messias. Nesse período interbíblico que nós estamos falando, claramente, o Senhor, através do seu plano, conquistando almas através do seu Filho e da igreja posteriormente, você tem Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. E a palavra grega pleromatokrono, ou plenitude do tempo, eu vou ler esse texto com vocês de Gálatas, tem a ver com uma marca. E essa marca, ela está dentro dessas 62 semanas. 62 semanas com 7 semanas, 69 semanas. Está acompanhando o que nós estamos falando? Você percebe Deus na linha da humanidade, usando nações para enviar o seu ungido e o seu príncipe. E Paulo aqui, ele fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, pleromatokronon em grego, que significa o quê? Uma mudança de tempo. Passa-se um tempo. Que tempo é esse que passa? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E vai vir um novo tempo. E esse novo tempo é a vinda do ungido e do príncipe, que é Cristo, que vai cessar a transgressão, o pecado e expiar a iniquidade, não apenas de Israel, mas também das nações, através do sacrifício e da obra de Cristo na cruz do Calvário. O inimigo das nossas almas, ele não quer que o povo tenha ciência de que a cruz é o ato de Deus para cessar a transgressão, o pecado e expiar a iniquidade, não apenas dos judeus, mas de todos os povos. E tanto o judeu como os povos, as nações, serem agora ou se tornarem filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, termina uma conclusão de tempo, o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus falou acerca do Messias. Quando ele vem, as profecias se cumprem. E aí começa um novo templo, um novo ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo da salvação, o ciclo da graça, o ciclo da misericórdia, o ciclo do perdão, o ciclo das pessoas serem novas criaturas através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que você percebe no livro de Daniel, capítulo 9. Quais lições nós podemos extrair desse período interbíblico? Primeiro, Deus, o nosso Senhor, está na história da humanidade. Não é conforme os teólogos dos dias atuais, de que dizem que Deus criou todas as coisas e deixou a humanidade ou o universo à mercê da humanidade. Isso é mentira. Biblicamente, isso não tem base bíblica. Deus acompanha a sua criatura, a sua criação, os desdobramentos da história. Ele intervém. Através do seu propósito, ele escolhe Israel. Você tem isso claramente com Abraão, tá? Abraão, Isaac e Jacó tem da parte de Deus aí uma aliança, se torna Israel a menor de todas as nações, a menor de todos os povos. E eu vou ler com você Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 6 a 11. Esse texto é específico, claramente, para você ver como Deus é soberano e ele escolhe, através de uma nação, o seu plano, a sua vontade, e dessa vontade nasce o Messias, o ungido, o príncipe, para trazer salvação a todos os povos.
No capítulo 7 de Deuteronômio 6 a 11 diz: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, que pais são esses? Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, o rei do Egito, onde o povo de Israel ficou por 400 anos escravo. Basta você ler o livro de Êxodo, você vai perceber isso. Versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, Israel é o plano de Deus para que o Messias venha e cumpra toda a vontade de Deus. Israel é o menor de todos os povos e Jesus vem dos israelitas. Deus Pai trouxe o Messias. Messias significa ungido, salvador, para salvar tanto a Israel como os povos. Por exemplo, vamos ler Isaías 42, versículo 6 e Isaías 49, versículo também 6. No Isaías 42, versículo 6, o texto fala: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Quem é esse mediador? Cristo, o seu filho, o ungido, o príncipe. Ele fará a mediação da aliança com o povo, porque Deus tem uma aliança, um pacto, que por meio de Moisés entregue no Monte Sinai. Está escrito isso lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus faz uma aliança com esse povo. Esse mediador chama-se Jesus Cristo. E ele, através da sua vinda, ele vai ser também luz para os gentios. Ele vai ser salvação, tanto para os israelitas como para todos os povos. Capítulo 49, versículo de número 6. O texto bíblico fala assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, Jesus é o servo de Deus, que está na mão de Deus, que é o ungido do Senhor, que é o príncipe do Senhor, que vai trazer restauração aos filhos de Jacó. É uma linguagem bem israelita, que vai trazer restauração às tribos de Jacó, ou seja, a Israel, vai torná-los a aliança. Todos aqueles que são remanescentes vão entender quem é o Messias e ao mesmo tempo vai ser luz para os gentios, aonde tanto Israel como as nações serão salvas em Cristo Jesus, dentre tantos outros textos que o Antigo Testamento nos traz. E, por fim, você tem, dentro do que nós estamos falando aqui, uma preservação no período interbíblico de Israel em meio às nações. Por mais que os tempos sejam angustiosos de Israel, Deus preserva Israel em meio às nações, em meio à Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos, por causa da vinda de Jesus, por causa da sua soberania e da sua vontade e do seu plano que está em andamento na timeline da humanidade.
Então Deus usa as nações no período babilônico e as autoridades que estiveram no poder, não só a Babilônia, mas também outros, como eu disse anteriormente, Babilônia, medos-persas, gregos e romanos, para poder cumprir e estabelecer o maior dos eventos da Terra, do universo, que é a vinda do Messias, conforme a gente leu em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4 e 5. Você tem isso claro também dentro da profecia de Daniel, capítulo 9, entre os versículos 24 a 27. O maior advento da humanidade foi a vinda do Messias e a propagação do evangelho ao mundo por uma língua comum, que é o grego, onde o evangelho foi espalhado por meio daquelas estradas e por meio daqueles portos. Deus usou politicamente as nações para estabelecer a sua vontade, a sua soberania. A salvação vem do Senhor pela nação de Israel através da pessoa de Jesus Cristo. Então você está vendo que os dias do período interbíblico fazem sentido. Deus planejou assim, porque Ele é soberano e a sua vontade foi realizada. Eu fecho com vocês essa exposição do período interbíblico, lendo 2 textos sagrados com vocês, que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 11 a 13, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O período interbíblico que nós vimos é a soberania e a vontade de Deus acontecendo, com Deus controlando politicamente as nações, e através de Israel, Deus preservou o seu povo, porque o ungido, o príncipe, foi revelado aos israelitas e às nações, para que obtivessem e obtenham a salvação. Muitas pessoas ao longo da vinda do Messias foram salvas e no tempo de hoje continuam sendo salvas através da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A vontade de Deus se cumpriu, mesmo no meio de uma profecia, em tempos angustiosos, prevaleceu-se a soberania de Deus e a sua vontade. E de Israel nasceu a bendita pessoa de Jesus Cristo, na qual Israel e os povos obtêm tamanha salvação. Louvado seja Deus por isso podemos glorificar ao Senhor, nosso Deus bondoso. Eu vou ler novamente Romanos 11, versículo de número 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós desfechamos o período interbíblico, intertestamentário com vocês durante aí algum tempo. 8 vídeos que são marcados de uma exposição nas Escrituras Sagradas, em fatos históricos, mas precisamos lembrar que Deus é soberano e a sua vontade
vai se cumprir, independente das circunstâncias sociais, políticas, econômicas, jurídicas, religiosas, porque Deus, através do ungido e do príncipe, fez com que Israel e as nações pudessem obter grande salvação. Nós estamos na última semana de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24 a 27. Que você se apegue à revelação bíblica, que nós nos apeguemos com a palavra de Deus, que nós possamos frequentar as igrejas que pregam a palavra de Deus. Fuja de lugares que não pregam a palavra de Deus. Preze pela palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus. Ame ser fiel, custe o que custar, à aliança que Jesus fez sobre a sua vida através do seu corpo e sangue derramado na cruz do Calvário. Assim como aquela família dos Macabeus foram perseverantes, alinhados, obedientes, fiéis, leais à aliança e à lei do Senhor. No Novo Testamento, no tempo da graça, da misericórdia, do perdão, da bondade, da justiça divina, que nós tenhamos fidelidade à aliança por causa do sangue de Cristo e do seu corpo derramado por nós naquele madeiro. E em breve veremos Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa última semana que Daniel apresentou no texto de Daniel capítulo 9, que nós tenhamos uma cabeça, uma mente, um coração aberto para a palavra e observemos os desdobramentos que estão acontecendo na timeline da humanidade e que possamos guardar a fé, porque em breve aquele que é o autor e consumador da nossa fé não tardará, voltará e buscará uma igreja que a ele tem extremamente obediência, lealdade e fidelidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir as nossas vidas cada dia nessa palavra que é tremenda e que possa a cada manhã andarmos diante dessa soberania, dessa vontade, desse Deus maravilhoso que planejou, através de Israel, salvar Israel e as nações, inclusive a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que crê no seu Filho, o ungido, o príncipe, o Messias, a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Permitindo Deus, viremos com mais séries abordando sobre a palavra de Deus. Grande abraço a todos, valeu, fui!